Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então vamos dar sequência à nossa aula de anatomia e fisiologia, falando um pouquinho na aula de hoje do sistema tegumentar, né? Vamos entender qual é a formação do nosso sistema tegumentar, a nossa pele, né? O tegumento da nossa pele, tá? Então, pessoal, a nossa pele, que forma o sistema tegumentar, né? Ela é formada pelas partes da pele, a epiderme, a derme e a hipoderme, né? E também por seus anexos, que são as unhas, os pelos, as glândulas sebáceas e sudoríparas que fazem parte do sistema tegumentar, né? Então, ela é composta por 3 camadas, né? A epiderme, a derme e a hipoderme, também chamada de tela subcutânea, né? Então, o tecido tegumentar, é a nossa pele que vai fazer todo o revestimento do nosso corpo, né? Então, a parte mais externa, conhecida como epiderme, né? É a única que ela está diretamente em contato com o meio externo, né? Com o meio ambiente. Então, a epiderme é essa camada que a gente pode ver e que a gente pode tocar, né? Ela é a camada mais fina do corpo, né? E ela forma como se fosse uma película, né? Na epiderme há a presença de queratina, né? E também de melanina. A queratina ela vai proteger a pele, né? O tecido cutâneo das substâncias nocivas que estão presentes no meio ambiente, né? E a melanina vai ser responsável pela pigmentação da nossa cor, né? Então, as pessoas mais clarinhas têm uma menor concentração de melanina e as pessoas mais escuras, mais negras, elas têm uma maior quantidade de melanina pigmentada na pele, né, no tecido subcutâneo. Então, é a melanina que vai dar a corzinha para nossa pele, né? Eu, por exemplo, não tenho quase nada, mas tudo bem, tudo certo, né? Então, aqui nessa imagem ilustrativa, vocês podem perceber aqui a epiderme. Olha, a nossa pele, no geral, o tecido tegumentar, ela já tem uma camada fina, né? Ela não é uma camada muito grossa. E a epiderme, então, é a menor de todas elas, é a mais externa, né? Essa que a gente consegue visualizar, né? Essa parte mais rosada aqui. Já a derme, né? É a parte intermediária, essa parte aqui, eu diria que é a parte mais espessa da nossa pele, né? Então, a derme, ela vai ser formada por um tecido conjuntivo, né? Que, ao contrário do tecido epitelial ali da epiderme, ela é ricamente vascularizada, né? Vai fornecer a nutrição necessária ao tecido tegumentar e também vai manter o calor do nosso corpo, né? Não, nela vai estar presentes as glândulas anexas, né, como as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, também as terminações nervosas e o folículo piloso, que é, digamos, a raiz do pelo, é a partir dali que o pelo começa a se desenvolver, tá? Então, aqui a gente tem uma amostra da nossa derme, né? Vocês podem ver, ela é super vascularizada, aqui a presença dos vasos sanguíneos, das terminações nervosas, olha, aqui todas as terminações nervosas. O folículo piloso, aqui está o pelo, então essa aqui é a base do pelo, né?
e as glândulas sudoríparas e sebáceas aqui em anexo ao pelo, né? Deixa eu ver, aqui tem mais uma mais detalhada, uma imagem mais detalhada para que vocês consigam visualizar. Aqui a derme, olha como ela é bem vascularizada, né? Cheia de terminações nervosas. Também está presente a glândula sebácea, aqui em anexo ao pelo, né? O folículo piloso aqui, as glândulas sudoríparas e também a derme, ela é rica em colágeno e elastina, né? Então, quando há pouco colágeno e elastina, a nossa pele se torna flácida. Então, é na região da derme que começa a ocorrer a flacidez cutânea, né? A flacidez do tecido tegumentar, tá? E a hipoderme, então, é a camada mais interna, composta por células de gorduras, né? Também conhecida como tecido adiposo, então. Ela é responsável, então, por manter a reserva de nutrientes, já que ela reserva a gordura do nosso organismo, né? Faz a projeção dos vasos sanguíneos, né? E dos nervos que se localizam nos níveis mais profundos do nosso tecido tegumentar. E ela também serve como isolamento térmico, né? O tecido adiposo, a nossa gordurinha, né? Tem uns que tem um pouquinho a mais, que nem eu, assim, mas tudo bem. Então, ela serve para manter o nosso isolamento térmico, né? Manter o equilíbrio da temperatura, não deixando que o nosso interior do nosso organismo fique muito aquecido, nem hipotérmico, né? Que é com temperaturas muito baixas. E aqui a gente tem o nosso tecido adiposo, olha só. Rico em células gordurosas, né? As células de gordura que vão manter o equilíbrio da nossa temperatura, né? E também vai ser onde vai haver o início dos vasos e nervos mais profundos, né? Então, em diferentes partes do nosso corpo, a espessura e a cor da pele, o número das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas, dos folículos pilosos lá, né, do pelo e dos nervos variam. Então, não quer dizer que, por exemplo, na derme, aqui da nossa face, nós vamos ter menos folículo piloso, né, menos pelos do que, por exemplo, nas pernas, na região das axilas ou nos órgãos genitais, por exemplo, né? Então, tudo varia. A concentração, por exemplo, de glândulas sudoríparas na face, na região dos braços, do abdômen, ela pode ser em menor concentração do que algumas outras regiões, por exemplo, tá? Então, a pele, ela não serve apenas para envolver o nosso organismo, né? Ela não é apenas um protetor, né? É um sistema orgânico que vai regular a temperatura corpórea, graças à região da hipoderme, né? Lá onde se localiza o nosso tecido adiposo. Ela também vai detectar estímulos dolorosos, né? Assim como estímulos agradáveis do ambiente que a gente se encontra, né? Do nosso ambiente externo. Vai impedir a entrada de certas substâncias no nosso organismo, né? E vai então servir também, sim, como um protetor contra os efeitos nocivos do sol, né? E contra outros efeitos do ambiente em que a gente vive, tá? Então, ela não tem apenas a função de proteger, ela também regula a nossa temperatura, né? Tem as terminações nervosas na nossa pele, que vai permitir que a gente consiga receber os estímulos, perceber o ambiente que a gente se encontra, né? Então, a abertura dos folículos polissebáceos, né, lá
do pelo juntamente com as glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas na pele, elas vão formar os nossos poros, né? Os orifícios que a gente conhece por poros, né? As mulheres principalmente falam que tem que usar cremes para inibir a dilatação dos poros faciais, né? Então, os poros são os orifícios por onde as glândulas sudoríparas e sebáceas secretam o sebo, né? Essa gordura que a gente tem na nossa pele, que serve para lubrificar a nossa pele, que algumas vezes há produção em excesso, né? E também serve para a eliminação do suor, né? Que o suor também serve como meio de regularizar a nossa temperatura corporal, né? Ou quando a gente faz muita atividade física, a tendência é ter uma sudorese aumentada, né? Além disso, a parte sensorial da pele, né? Lá nas terminações, onde há as terminações nervosas, né? Na derme e também na epiderme, onde se localizam as terminações nervosas, ela vai então receber esses sinais, esses estímulos externos através dos sensores corporais, né? Que vão levar os estímulos através da medula espinhal até o sistema nervoso central, né? Lá o nosso cérebro. Então, que vai processar este estímulo que o tato, né, recebeu e vai mandar uma resposta para o nosso organismo, né? Podendo assim nos moldar conforme o estímulo, tá? Pessoal, vocês podem perceber que ficou bastante errinhos de português, tá? Mas é o programinha que transforma o arquivo do PowerPoint em PDF, tá? Então, algumas letras ele corta as palavras no meio, tá? Um pequeno erro de formatação ali, tá? Mas ignorem isso. Então, pessoal, como eu estava falando, as terminações nervosas, né, que elas estão distribuídas por todo o nosso corpo, né, que vai nos permitir sentir, agora eu toquei uma superfície, agora eu tô tocando o meu rosto, eu levei uma picada de uma agulha, ou eu esmaguei meu dedo, né. A pele também é rica, é cheia de terminações nervosas, então essas terminações nervosas, elas vão detectar este estímulo do meio ambiente e através da medula espinhal vão levar até o nosso sistema nervoso central, que vai produzir uma resposta a este estímulo. Ou seja, eu esmaguei o meu dedo, rapidamente ele vai mandar uma resposta para o meu sistema muscular e esquelético para que eu retire a minha mão imediatamente desse local, tá? Então, como vocês podem ver, a pele não serve apenas como isolamento, né? Como um protetor. Os sinais que a nossa pele pode detectar são o tato, a pressão, as vibrações externas, sensações sexuais, cócegas, prurido, que é a coceira, né? Dor, frio, calor, entre tantos outros estímulos que a nossa pele pode detectar, tá? Então, a nossa pele, né, é formada basicamente por 3 camadas, né? A epiderme, que é a mais externa e mais fina, né? Ela que vai formar uma camada protetora, né? Onde se localizam algumas terminações nervosas, as mais superficiais, né? A derme, que é a camada mais espessa, supervascularizada, contém colágeno e elastina, também contém os vasos sanguíneos, contém as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, o que mais? O folículo piloso do pelo e vasos sanguíneos, né? E a terceira camada, que é a hipoderme, né? A mais interna, rica em células de gordura, por isso também é conhecida como tecido adiposo, que a principal função vai ser armazenar essas gorduras que depois serão fontes de energia para o nosso organismo, né? E também manter a regulação térmica do nosso organismo, né? Do calor e do frio. E é onde
alguns nervos e vasos mais internos da nossa pele nascem, digamos assim, né? Do tecido tegumentar é isso, né? Então vamos falar dos anexos da pele, né? Que são a unha, o pelo e as glândulas sebáceas e sudoríparas, né? Então a epiderme vai dar origem aos anexos cutâneos, né? As unhas, os pelos e as glândulas. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa de uma unha, né? Então, do que a nossa unha é formada, né? A raiz da unha, digamos assim, né? A lúnula, o corpo da unha e a borda livre, que as mulheres principalmente adoram ter unhas grandes, né? Uma borda livre bem grande. Mas nós da enfermagem não podemos. Ah, que legal, né? A gente não pode ter unhas compridas, né? Tanto para a higiene dos nossos pacientes, né, quanto para a proteção nossa e dos nossos pacientinhos, né? Então vamos falar um pouquinho das unhas e dos pelos, né? As unhas, elas são formadas basicamente por queratina, né? E essa queratina vai formar uma lâmina consistente e endurecida, né, que são as nossas unhas. Essa consistência dura vai conferir uma proteção às extremidades dos dedos das mãos e dos pés, né? Então, por isso que as unhas estão presentes em todos os dedos das nossos membros superiores e inferiores, né? Já os pelos, eles vão estar presentes em quase toda a superfície cutânea, né? Quase todo o nosso organismo, exceto nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Em alguns locais eles podem ser minúsculos, pequenos, finos, né? E outros lugares eles podem ser mais grossos e mais fortes e também mais escurecidos, né? No couro cabeludo, por exemplo, os cabelos, né? Os nossos cabelos, que é um tipo de pelo, né? Nada mais é do que um pelo, mas a gente chama de cabelo. São cerca de 100 a 150 mil fios de cabelos, né? E seguem um ciclo de renovação no qual gira em torno de 70 a 100 fios que caem por dia, para mais tarde dar origem a novos pelos, né? Então é uma quantidade bem grande. Quando ele termina esse ciclo, ele começa a cair e vai sendo substituído lentamente por novos fios, né? Aqui mais uma imagem ilustrativa, né, da unha, por exemplo, que é formada basicamente de queratina. Então, se vocês querem ter unhas fortes e sadias, usem esmaltes à base de queratina, né? Então, a borda livre, né? O corpo da unha, a raiz da unha, também conhecida como leito ungueal, que é onde há a fixação da unha, e a matriz da unha. A partir daqui ocorre o crescimento para a extremidade da unha, né? E aqui os nossos pelos, né? Eles estão localizados, o folículo piloso, que é essa base aqui, né? Que é o que vai nutrir o pelo, aqui, o folículo piloso, né? Vai estar localizado na pele, na derme, desculpa, e vai se projetar externamente a nossa pele, né? Juntamente, então, cada folículo piloso, cada pelo, ele é vascularizado por vasos sanguíneos presentes na nossa derme, né? Então, ele é nutrido. Em anexo a cada pelo vai ter uma glândula sebácea que vai produzir o sebo, essa gordurinha, para lubrificar e nutrir o pelo e também lubrificar e proteger a nossa pele, né? E ainda associado nós vamos ter um músculo chamado músculo eretor do pelo,
que vai manter o pelo mais erguidinho ao sair da nossa epiderme, tá? As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Então, as glândulas que secretam esse certo sebo, que secretam a oleosidade da nossa pele, tanto nas extremidades quanto na nossa face, né? E as glândulas sudoríparas, que vão secretar o suor, né? São conhecidas, então, como glândulas anexas e encontram-se mergulhadas na derme, como a gente já viu anteriormente, né? Elas saem a partir da derme, né? Embora elas tenham origem lá na epiderme. Então, aqui, derme, epiderme, certo? Onde estão localizadas as glândulas anexas, as glândulas sudoríparas écrinas e as glândulas sudoríparas apócrinas, o músculo, o folículo piloso, né, o nosso pelo, e as glândulas sebáceas, todas dão início na derme, né? Então, o suar, né, significa a drenagem de um líquido composto por água, sais minerais e um pouco de ureia, né? Através do ducto que as glândulas sudoríparas formam na nossa pele, né? Então, existem cerca de 2 milhões de glândulas sudoríparas espalhadas pelo nosso corpo, né? Grande parte delas localiza-se na fronte, né? Na nossa face, na palma das mãos, na palma dos pés e nas axilas, né? Então, a transpiração, a sudorese, elas têm por função refrescar o nosso corpo quando há elevação da temperatura ambiente, né? Então, quando o nosso corpo está tendo um calor excessivo externamente, a gente começa a ter uma sudorese mais intensa, que a função dela seria resfriar a nossa pele, né? Então, ou quando a temperatura interna do nosso corpo também sobe em demasia, né? Sobe muito. Por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, né? Também a gente tende a suar mais, então, para tentar eliminar um pouco desse calor presente no nosso interior do nosso organismo, né? Além disso, elas são responsáveis pelo odor característico do suor, né? Quando a sua secreção, né? A secreção do suor sofre a composição ou a decomposição por bactérias, né? Então, esse odor mais característico que nós temos no nosso suor é devido à decomposição de algumas bactérias presentes ali na região externa da nossa epiderme, tá? Então, as glândulas sudoríparas, elas encontram-se espalhadas por todo o nosso organismo, como a prof falou, em algumas partes do nosso organismo de forma mais intensa, né? Então, elas são glândulas exócrinas, responsáveis pela eliminação do suor, né? E, consequentemente, pela termorregulação do nosso organismo, ou seja, vão regular a temperatura do nosso organismo, certo? O tecido epitelial, ou seja, a pele glandular, né? Vai formar as glândulas sudoríparas, né? Que vão ser encontradas de duas formas no nosso tecido tegumentar. A porção secretora e a porção condutora. A porção secretora é uma estrutura enovelada, ou seja, um emaranhado, constituído por células claras e escuras, as quais vão liberar diferentes substâncias. Vão se localizar lá na profundidade da pele, né? São responsáveis pela produção do suor. Então, a porção secretora, que é aquele emaranhadinho, deixa eu só achar aqui, é a parte
do emaranhado, ou seja, essa parte aqui, então é a porção secretora, e essa parte aqui é a porção condutora, ou seja, aqui vai ser secretado o suor e aqui vai ser conduzido o suor para a extremidade, né? Então, a porção condutora, né, vai ser constituída por células basais e é o canal que vai transportar o suor para o exterior do nosso corpo, né? As glândulas sudoríparas, então, elas são classificadas em dois tipos, as écrinas e as apócrinas, que a gente vai ver agora o que é cada uma delas. As glândulas sudoríparas écrinas, ou merócrinas, também conhecidas, né? São as mais frequentes no nosso organismo, são as que mais estão presentes na nossa pele, né? Ocorrem em quase toda a extensão da nossa pele, ou seja, estão presentes espalhadas no nosso corpo inteiro, né? Porém, elas estão mais concentradas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, ou seja, na palma das mãos e lá na base dos nossos pés, né? Essas glândulas vão liberar a secreção diretamente na superfície da pele, lá através dos poros, né? Então, as glândulas sudoríparas écrinas estão presentes por todo o nosso organismo, sim, mas são mais frequentes nas palmas das mãos e nas plantas dos pés e liberam o suor diretamente na pele, né? Já as glândulas sudoríparas apócrinas, né, são as maiores, né, são glândulas um pouco mais avantajadas do que as écrinas, porém elas são menos frequentes no nosso organismo, né, e elas encontram-se mais nas axilas, nas areolas mamárias e na região genital e anal, né? As glândulas apócrinas, elas vão secretar o suor diretamente no canal do folículo piloso, ou seja, as glândulas sudoríparas apócrinas, elas vão secretar o suor ali no canalzinho do pelo, né? E o suor vai ser excretado ali pelo orifício onde sai o pelo na nossa pele, né? Olha, aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, as glândulas apócrinas, aqui estão elas, né? A parte secretora, né? A porção secretora, a porção condutora, e o suor vai sair aonde? Ali no buraquinho, no orifício do pelo. Então, elas vão secretar diretamente ali no pelo o suor. Já as glândulas merócrinas ou apócrinas, ou écrinas, desculpa, vão fazer a produção do suor ali na porção secretora e o suor vai ser conduzido diretamente na superfície da pele através dos poros, né? Aqui de novo um exemplo, olha aqui, a glândula sudorípara apócrina secretando lá no pelo, né, o suor, e a écrina secretando aqui diretamente na pele através dos poros, tá? Entendido, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem ir me perguntando, tá? E por fim, então, as glândulas sebáceas, né, que vão produzir a oleosidade da nossa pele, ou esse sebo que está presente na superfície da nossa pele, né? Então, a secreção sebácea, né, essa secreção de gordura, tem a função de lubrificar a nossa epiderme, né, a camada mais externa da nossa pele e os nossos pelos, né? Ela vai sair dos poros de onde surgem os pelos, né? São mais numerosas e maiores na face, por isso que a nossa face geralmente é mais oleosa, né? Também no couro cabeludo e na porção superior do nosso tronco, né? Na porção superior do nosso tronco.
não existem na palma das mãos e nas plantas dos pés. Então, não existe secreção de oleosidade na palma das nossas mãos e nem na planta dos nossos pés, né? Então, essas glândulas vão eliminar a sua secreção no folículo piloso ou no folículo pilosebáceo, lá no pelinho, né? Nos pelos do nosso organismo. Então, aqui estão as glândulas sebáceas. Deixa eu aumentar. Olha as glândulas sebáceas aqui, né? Vocês podem perceber as gordurinhas aqui presentes, né? Dentro da glândula sebácea. E aí, ela tem a condução até aqui, o folículo piloso, o pelo. E o sebinho, né, a oleosidade que a glândula sebácea produz é liberada aqui juntamente no orifício do pelo do nosso organismo, né? Então, a produção exagerada de sebo, dessa oleosidade, ela está diretamente relacionada com o surgimento das espinhas, né, das acnes, dos cravos, né? Então, quando surge um desequilíbrio hormonal, né, essas glândulas passam a produzir muito sebo, muita oleosidade. Principalmente na adolescência, que é uma fase onde os hormônios estão aflorados, né, e ocorre um certo desequilíbrio hormonal, porque o adolescente ele vai receber uma carga de hormônios muito grande no seu organismo. Então, muitas vezes pode ocorrer sim um desequilíbrio hormonal e ocorrer a produção em excesso dessa oleosidade, por isso que geralmente os adolescentes têm bastante cravos, acnes, né, espinhas. Isso pode se perdurar por um período lá na fase adulta, né, desde que haja uma produção maior, então, de oleosidade na pele, né. Então, observa-se que o aumento do sebo é maior na puberdade, né, como a prof falou, devido aos hormônios sexuais, né, e por isso a presença de acnes é mais frequente entre os adolescentes, tá? Então, aqui como que ocorre, né? Aqui está o pelinho, né? E as glândulas sebáceas estão aqui ao redor do pelo, vocês podem perceber, né? E elas começam a produzir exageradamente o sebo, essa oleosidade, e o orifício aqui do pelo não consegue drenar toda essa oleosidade e começa a se acumular sebo aqui no orifício do pelinho, né? Isso acaba infeccionando, inflamando devido a essa obstrução da saída do sebo e faz com que se forma uma espinha, um acne, né? Que depois tende a eclodir a pele, tende a entrar em erupção, né? Tende a eclodir na nossa epiderme, tá? E aí a gente vai lá e crete, aperta, faz uma baita de uma ferida, né? Porque lesiona a nossa pele e depois, com o passar dos dias, ela se regenera, né? Então, pessoal, para a aula de hoje era isto, tá? Na aula que vem a gente vai abordar um novo assunto, então, né, da nossa anatomia e fisiologia. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me questionar, podem me perguntar, tá? Eu também deixei o questionário para vocês responderem, então, bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Pode mandar mensagem, pode ligar, tá? Fiquem bem à vontade, tá? Tchau, pessoal, até a próxima aula. Fiquem todos muito bem.